Agora a gente vai falar sobre as reações fortes da oposição e os debates sobre o uso do espaço público no Carnaval. E sobre esse assunto a gente vai conversar com o deputado federal Maurício Marcon. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel, Guta, Berenice e toda a audiência. Uma alegria falar com vocês aqui. É um prazer recebê-lo. Participam desta entrevista com o senhor a Berenice Leite e também a Guta Pini. Deputado, eu começo fazendo a primeira pergunta. A presença de Luiz Inácio Lula da Silva no sambódromo da Marquês de Sapucaí pode ser interpretada de fato como um ato de campanha eleitoral antecipada na sua análise? Olha, no meu ponto de vista, se foi um ato de campanha eleitoral, foi um ato de campanha eleitoral burra, né? O próprio João Santana, ex-marqueteiro do PT, disse que esse desfile seria um tiro no pé. Vocês traziam há pouco a reação nas redes sociais sobre esse desfile e foi bastante negativa. A gente viu na sociedade que foi uma reação bastante negativa. A própria Rede Globo, ao noticiar que haveria o desfile aí sobre a tal homenagem sobre Lula, falou que era com dinheiro público que aquilo estava sendo promovido e foi alvo de diversas ações na justiça. A reação do povo brasileiro foi muito negativa, a não ser naquela bolha de extrema esquerda. Então, tem aquela máxima que diz, né? Nunca atrapalhe o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. A gente vem numa esteira aí de filho do Lula recebendo 300 mil de dinheiro roubado de aposentados, depois a gente tem o escândalo do Master, que envolve grandes figuras do petismo, como Guido Mantega, Lewandowski, dentre outros, e agora a gente tem esse gasto de dinheiro público com uma homenagem para o Lula. Se a gente pegar o público de centro, que é aquele que decide a eleição, e questioná-lo se ele é a favor ou contra usar dinheiro do povo para financiar uma homenagem numa pré-campanha, te dou de certeza que mais de 90% vão ser contrários, e se a gente fizer a mesma pergunta sobre retratar pessoas que têm uma família, digamos, tradicional, com um pai, com uma mãe, com seus irmãos, como algo negativo também, esse público de centro vai ser bastante crítico ao que fez a Unidos ali de Niterói. Então, do meu ponto de vista, o ex-marqueteiro do PT, João Santana, acertou quando disse que o PT estaria dando um tiro no pé ao fazer esse desfile. Quando a gente fala propriamente do crime eleitoral, a gente tem um balizador, né? Na economia a gente chama de benchmark, a gente tem algo para nos balizar, que foi a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Não nos esqueçamos que o Brasil completou 200 anos de independência em 2022 e, por óbvio, o presidente da República faria um discurso e participaria das festas que, né, antecediam, então, essa grande data que foi a nossa independência. O Tribunal Superior Eleitoral, por entender que o presidente, ao participar desse evento, ter falado neste evento sem qualquer tipo de homenagem a ele, deveria ficar inelegível, criou uma jurisprudência muito perigosa que, no meu ponto de vista, foi ultrapassada com até tranquilidade, digamos assim, por Lula, agora nesse desfile. Como as meninas trouxeram aí há pouco, houve dinheiro público, houve lobby para empresários, houve convite para artista participar, então a gente tem basicamente todos os elementos que vão caracterizar aí a inelegibilidade do Lula. Há uma discussão na internet se era mesmo a vontade de Lula ficar inelegível. Afinal, ele já vai fazer seus 81 anos e talvez busque um caminho, uma saída honrosa para não precisar mais concorrer. Talvez ele possa alegar que esteja sendo perseguido pela justiça e assim, no dia 15 de agosto, quando ele tem que registrar sua candidatura, ela ser cassada, ele ter aí o que alegar para não concorrer. Lembrando que este ano no TSE, quem comandará o TSE vai ser Nunes Marques como presidente e André Mendonça como vice. Então eu não acredito que o que a gente viu em 2022 vai se repetir com olhos fechados para as ilegalidades da esquerda e olhos muito abertos para coisas que seriam legais que a direita tentou promover. O senhor tocou num ponto aqui que a nossa audiência já havia destacado antes mesmo do início da nossa entrevista com o senhor. O Wilson Bernardo escreveu: bom dia, eu gosto muito das análises do jornal, mas é preciso destacar também que o atual desgoverno, na avaliação aqui do Wilson Bernardo, que perderá as eleições, pode estar querendo ser eliminado antes da sua derrota, pois não suportaria. O senhor concorda, portanto, com essa análise do espectador? Olha, é tão escrachado o que foi feito na Sapucaí, é tão pedindo que tornem a candidatura inelegível, que sim, eu acho que é uma possibilidade. Vamos lá. Vamos pegar os cenários do Brasil. Primeiro que é um presidente com 81 anos, um desgaste absurdo na sua imagem. Inclusive o Poder Data, há pouco tempo, trouxe uma pesquisa que surpreendeu a todos, onde o Lula era mais mal avaliado que o próprio governo. Algo que nunca tinha sido visto. O presidente da República, a figura de Lula, já estava sendo mais mal avaliada que o próprio governo, mostrando o desgaste que ele tem perante a sociedade.
Tem uma pesquisa que também sai todos os dias lá no Antagonista, que ela faz um tracking diário sobre a popularidade do presidente. E ele conseguiu atingir 43% de ruim ou péssimo e 29% de ótimo ou bom. Com esses números, a reeleição se torna muito distante a qualquer cientista político que vai analisar esses números. Então, o que a gente tem? O Lula, nesse momento, talvez busque uma saída honrosa. Se ele sair pela idade, se ele sair pela má avaliação, ele vai sair muito menor. Se ele sair com uma inelegibilidade promovida pelo TSE, que ele pode alegar como algo, como uma perseguição, ele diz, olha, eu queria concorrer, mas infelizmente a justiça desse país que só defende rico está me perseguindo. Ele conseguiria lançar um candidato com mais força, que seria o Haddad, inclusive participando da sua, talvez, né, campanha eleitoral. É uma tese, o negócio foi tão escrachado, é tão absurdo, que é uma tese, porque como eu falei anteriormente, o tiro saiu completamente pela culatra. Não tem quem entenda que isso tenha sido positivo para o Lula. Por mais que ele tenha ali tido exposição na Rede Globo, essa exposição ela foi antecedida de uma notícia que aquilo era dinheiro público sendo usado. Hoje todo mundo tem um celular, então tem acesso a saber que foi dinheiro público que foi usado. E além disso, a gente teve críticas ali à família brasileira. Todo mundo tem uma família, todo mundo ama a sua família, salvo assim, pequenas exceções que são da esquerda. Então, eles falaram muito para uma bolha muito pequena. É aquilo que eu disse anteriormente. Se tu vai analisar a eleição é definida pelo centro. O centro, quando é confrontado com a informação que o dinheiro dele foi usado para homenagear uma pessoa que ele não gosta, e quando esse dinheiro ainda foi usado para criticar a família dele, olha, sinceramente, eu não consigo entender qual foi o lucro do PT e do Lula, senão uma estratégia para tentar deixar um plano B para uma saída honrosa, caso os números de popularidade do presidente continuem onde estão. Berenice Leite faz a próxima pergunta para o senhor. Bom dia, deputado Maurício, obrigada pela entrevista. Bom, eu queria tocar justamente nesse ponto, porque falam que era uma homenagem ao presidente Lula. No entanto, nós vimos ao longo do desfile carros alegóricos fazendo referência a pautas muito atuais do governo. Falando, por exemplo, sobre a anistia, né? Nós tínhamos lá a ala do Sem Anistia. Tinha também falando sobre a escala 6x1, que é uma prioridade do governo, né? Mudar essa questão das horas trabalhadas. E o senhor, inclusive, é autor de um projeto que contrapõe essa questão da escala 6x1. Então, queria te ouvir nesse sentido e que o senhor também detalhasse esse projeto, que pode ser um contraponto neste ano eleitoral e que, ao que me parece que traz mais liberdade aos trabalhadores, ao invés de impor ali horas trabalhadas. Então, inicialmente, são duas perguntas, né? A primeira, sua avaliação sobre a agenda da esquerda em ano eleitoral, que estava ali na Sapucaí. Bom dia, querida Berenice. Aliás, quem não conhece a Berenice pessoalmente é uma pessoa maravilhosa, muito simpática. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. A gente tem a questão que tu falou muito bem da propaganda do governo, o que já caracteriza propaganda eleitoral. Afinal, são as fotos que o governo tenta trazer e, por óbvio, colocando a Sapucaí para que elas sejam divulgadas. Então, a gente já tem uma característica enorme de propaganda eleitoral. Imaginem vocês, eu pegando verba do meu gabinete, dinheiro público, patrocinando uma escola de samba para que essa dissesse que o Marcon conseguiu protocolar uma PEC aí que visa copiar o que deu certo no mundo, que é a liberdade para tu decidir se tu quer trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias por semana. Vocês imaginem, Berenice, que pela lei, que foi pela PEC protocolada desse gênio, que é a Erika Hilton no Brasil, né, ela proíbe o trabalho de segunda a sexta-feira. Às vezes as pessoas elas não leem o ipsis literis da PEC, mas até uma hora aqui o pessoal da Este poderia colocar a íntegra da PEC dessa cidadã aqui na tela e vocês vão ler que primeiro são 10 linhas e nessas 10 linhas ela conseguiu fazer um erro matemático de 4 vezes 8 e ela proíbe que se trabalhe na sexta-feira, ela só permite que se trabalhe de segunda a quinta ou de terça a sexta. Sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum, por exemplo, o que nós faremos com as nossas crianças no dia livre? Porque nenhuma escola vai contratar um professor para um dia. Então é uma aberração o que a gente viu ali. O governo tem isso como aberração, mas eles fazem politicagem com isso. Qual que é o grande mote do governo? Dizer que a oposição, a direita, é contra o trabalhador e que eles defendem que o trabalhador
trabalhe menos e que ganhe a mesma coisa. Coisa que não foi testada em nenhum lugar do mundo, salvo em poucos testes, como tem lá na Alemanha, que tem o programa 100-80-100, que tu ganha 100, trabalha 80, mas tu tem que produzir os mesmos 100 para ganhar os teus 100, senão tu ganha menos. Então, assim, eles estão vendendo uma ilusão para as pessoas, que é aquela velha máxima, né? Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos a satisfazem. A minha PEC busca copiar o que deu certo no mundo, que é o modelo de horas trabalhadas, onde tu tem os teus direitos trabalhistas garantidos proporcionalmente, mas, por óbvio, tu pode fazer a tua agenda. Então, por exemplo, eu quero só trabalhar na segunda, na terça e na sexta. Não tem problema nenhum. Tu acerta com o teu empregador, tu fecha por horas trabalhadas, isso aumenta a produtividade e aumentar a produtividade, por obviamente o salário. Hoje, um americano ganha quase 9 vezes mais do que um brasileiro. Eles não têm braços a mais, cabeças a mais. Eles têm um sistema de contratação e trabalho muito mais efetivo que o nosso. Então, enquanto a gente fica aqui perdendo tempo discutindo uma PEC que quem fez não consegue fazer 4 vezes 8, os outros países do mundo, eles implementam modelos que são bons para o trabalhador e que realmente dão certo. São quase 7 mil telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição. Nós estamos conversando com o deputado Maurício Marcon aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Obrigado a você que está conosco. Deixe também o seu like e compartilhe essa transmissão por meio das suas redes sociais. Quem faz a próxima pergunta para o senhor é a Guta Pini. Bom dia, deputado. Uma alegria falar com você novamente. Deputado, estamos na expectativa do parecer da PGR sobre a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Essa análise dessa última perícia. Qual que é a sua expectativa? Porque o contexto, pelo menos que a gente pode concluir, é que todo esse julgamento, essa prisão, foi para afastar o ex-presidente do jogo político. Mas o resultado disso tudo tem sido a consolidação cada vez maior da candidatura do seu sucessor, Flávio Bolsonaro. Então, talvez essa manutenção da prisão não seja interessante para os objetivos do regime. Então, eu gostaria da sua avaliação. Bom, como eu elogiei a Berenice, não tenho como deixar de elogiar a Guta também, que conheço pessoalmente. Apesar de ser bem pequenininha, né, Gutinha? Ela é uma querida, assim, também uma pessoa maravilhosa. A gente conhece aqui na política pessoas muito queridas e muito inteligentes, como essas duas moças aqui que estão participando com nós no jornal. Bom, sobre o presidente, vamos lá. O que a gente tem? Ontem a gente teve uma informação, inclusive, do Carlos Bolsonaro, que o presidente passou mal na prisão. O sistema tem muito medo que Bolsonaro morra na prisão, porque isso o tornaria um mártir, e todo mundo tem esse entendimento que ele seria um cabo eleitoral mesmo pós-vida, muito forte para todo mundo que foi leal a ele durante a vida. A gente torce, reza, tem conversado com parlamentares que o visitam para saber a situação do presidente Bolsonaro. Bom, a gente não pode esquecer também, né, Guta, que quem colocou o Bolsonaro na cadeia são juízes aí corruptos. Eu posso falar com tranquilidade que alguém que recebe 35 milhões de reais com extratos comprovando esse recebimento é um juiz corrupto, ou quem tem um contrato com a sua esposa aí de 129 milhões também é um juiz corrupto. Então foram essas pessoas que colocaram Jair Bolsonaro na cadeia. E a sociedade, conforme os fatos vêm sendo elucidados, vem enxergando que tudo passou, tudo foi um teatro para tirar o grande adversário do Lula da eleição. Só que, mais uma vez, ao que parece, eles acabaram dando um tiro no pé. A gente não pode esquecer que Jair Bolsonaro teve 4 anos sendo massacrado pela imprensa e que a rejeição dele, que foi construída por esse massacre, ela é maior do que o Flávio tem. O Flávio, ele apesar de herdar o nome Bolsonaro, ele herda também todo o capital político do ex-presidente, mas ele também tem um jeito muito mais tranquilo. Ele mesmo se diz um bolsonarista menos radical. Então, o que a gente tem? O sistema não esperava essa transferência gigantesca de votos em tão pouco tempo. Hoje, várias pesquisas, inclusive a Quest, por 1 ponto, a Quest, que a gente sabe que é bastante questionável no meu ponto de vista, ela por 1 ponto não dá empate técnico já entre o presidente da República e o Flávio Bolsonaro, que era tido por muitos como um erro quando Jair Bolsonaro o indicou. Então, o que a gente tem de perspectiva é uma curva ascendente do Flávio e uma curva descendente do Lula. Por isso que a gente volta ao assunto inicial aqui da nossa conversa. Talvez a gente chegue ali no dia 15 de agosto, onde deve ser registradas as candidaturas, e o Lula esteja torcendo que o próprio Tribunal Superior Eleitoral o torne inelegível, porque a derrota para o filho do seu adversário seria um fechamento humilhante em sua história política. Para a gente encerrar justamente a nossa entrevista, voltando uma casa aí no nosso assunto, o nosso assunto principal, o motivo da nossa conversa, que foi
essa apresentação, esse desfile da Acadêmicos de Niterói, esse samba em homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva. Queria ouvir do senhor a análise do que disseram membros do Partido dos Trabalhadores, também a defesa do partido, seus apoiadores, defendendo o desfile como uma expressão artística legítima que não teria um caráter eleitoral. Então eu pergunto ao senhor, qual é o limite entre homenagem cultural e promoção política personalizada? Olha, Daniel, no meu ponto de vista, o limite foi estabelecido pelo próprio TSE, né? Quando ele condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por ele ter participado de um ato público transmitido pela TV Brasil, que era uma comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Se isso já foi motivo para tornar alguém inelegível, ora, o que nós podemos dizer de um desfile que exalta feitos do atual presidente em ano eleitoral custeado com dinheiro público, onde o próprio presidente convidou artistas para que eles participassem deste ato. O PT pode tentar dar o máximo de curva que eles quiserem, mas todo mundo sabe que o que foi feito nesse desfile foi sim uma propaganda antecipada, que, volto a dizer, no meu ponto de vista, foi uma infelicidade que eles fizeram, porque se deram um tiro no pé. Bom, a gente vai ter em pouco tempo a análise do Tribunal Superior Eleitoral. Eu até estou curioso, e acredito que vocês também, para ouvir Carmen Lúcia, né, esse farol de incoerência que a gente tem no país, ver qual que vai ser a desculpa que ela vai dar para não condenar a inelegibilidade. A Berenice trouxe antes, acho que foi a B, não sei se foi a Guto, mas enfim, sobre dois fatos importantes que a gente tem que fazer, tem que separá-los, né? Primeiro, que a propaganda antecipada em si, ela não gera inelegibilidade. Então, se eu vier aqui pedir voto, isso vai me gerar uma multa de 5 a 25 mil reais. Isso é a legislação. O que gera inelegibilidade é o abuso de poder econômico e político. Bom, a gente tem as duas coisas caracterizadas. O abuso de poder político, ele está aí. O presidente, ele usou do seu staff, de onde ele está, para promover uma escola de samba, fazer a sua homenagem. Então aí a gente tem esse poder de abuso político. E a gente tem o poder de abuso econômico quando o outro candidato não vai ter essa possibilidade e, ademais, ele não tem como o Flávio Bolsonaro ou o Ratinho Júnior, entre outros candidatos, ter dinheiro público sendo gasto para homenageá-lo. Ou seja, é óbvio que não há uma equidade de forças, que é o que o próprio Alexandre de Moraes, no seu voto para caçar os direitos políticos do Jair Bolsonaro, usou para dizer que aquele ato lá do 7 de setembro, do bicentenário, que era um ato, digamos, do país, foi usado em prol do Bolsonaro. Então, assim, os juízes podem dar curva de rio que eles quiserem, os advogados do PT a mesma coisa, mas qualquer pessoa minimamente isenta ao analisar os fatos baseado no que o próprio Tribunal Superior Eleitoral decidiu, entende por óbvio que houve crime eleitoral e que a chapa de Lula tem que ser cassada. Se vai acontecer, olha, só o tempo dirá, mas volto a dizer aqui, eu acho que nós da direita, e aqui na Oeste a gente está falando para pessoas politicamente instruídas, a gente tem que entender isso como um grande erro do PT. Foi muito erro, a gente ganhou muito material para a campanha, esse ataque à família é algo assim desproporcional, ou a questão do dinheiro público também, as pessoas não engolem isso. Então, assim, vamos lá voltar para a frase. Quando o seu adversário estiver cometendo um erro, deixa que ele continue cometendo. Então, deixa o PT comemorar esse desfile e a gente vai continuar criticando. E o eleitorado de centro, volto a dizer, que é quem define a eleição, em 90% ou mais, vai estar do nosso lado.